sou o Rodrigo Moreira, eu sou líder de captação do Banco de Sangue Serum aqui no Rio de Janeiro. A gente vem trabalhando já abaixo de 50% do nosso estoque, diante da situação que, como sociedade, a gente vem enfrentando, né, de isolamento social. Na última semana, a gente teve uma queda de pelo menos 33% no número das nossas doações, então isso está impactando diretamente nos nossos estoques aqui, né, por conta das validades dos componentes, então a gente teve que entrar em estado de alerta mesmo. A gente tem feito várias ações buscando conseguir doadores sem que as pessoas se comprometam, né, a sua saúde. A gente vem respeitando as normas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial, com relação a evitar aglomerações, higienização constante do estabelecimento. Coisas básicas a gente já tem, por exemplo, água e sabão para as pessoas lavarem as mãos, o álcool em gel, a gente só vem reforçando isso, né? A gente vem disponibilizando que as pessoas façam agendamento da doação aqui com a gente para evitar aglomeração. Separamos, quer dizer, na verdade, aumentamos o espaço entre as cadeiras para que não haja um contato muito próximo dos doadores. Estamos disponibilizando transporte para trazer grupos de 4 pessoas, um veículo, e grupos de em torno de 12, 15 pessoas, a gente disponibiliza uma van. E todos os cuidados são para isso. Assim, o banco de sangue é frequentado por pessoas que estão saudáveis. Então, a gente tem pedido que, assim como as pessoas saudáveis, elas saem de casa para poder comprar suas coisas para não ficar sem nada, ou para ir na farmácia, né, elas tomam esses cuidados para sair em casos emergenciais. Assim, a gente vem pedindo para que o doador, a pessoa saudável, eles mantenham os mesmos cuidados e faça a doação de sangue para ajudar a gente a continuar salvando outras vidas, porque o tratamento de câncer ele continua acontecendo, os transplantes precisam continuar acontecendo, cirurgias cardíacas, por exemplo. Tem pessoas que têm anemia, falciforme, então precisam continuar recebendo transfusão regularmente. Então, a gente precisa muito que a pessoa saudável mantenha os cuidados recomendados e utilize desses cuidados para chegar até o banco de sangue e fazer a sua doação. Se a pessoa quiser vir por meios próprios, né, sem problemas, se a pessoa for dentro do município do Rio e ela tiver um grupo de 3, 4 pessoas, a gente consegue enviar um carro, um transporte por aplicativo para trazer a pessoa e depois levar de volta para o mesmo endereço. E se for um grupo um pouquinho maior, em torno de 12 a 15 pessoas, a gente consegue marcar para que uma van retire esse grupo, traga e depois leve de volta. Acredito que os meios de comunicação ressaltando que é preciso manter esses cuidados, né, de evitar contato com as pessoas, contato próximos, evitar situações que possam expor as pessoas, né? Esses cuidados que as pessoas tomam, se os meios de comunicação continuar instruindo a população de como se prevenir, mas orientar que, mantendo esses mesmos cuidados, essa pessoa chegue até o banco de sangue, que é frequentado por pessoas que, né, teoricamente são saudáveis, assim, então mantendo esse mesmo cuidado, os meios de comunicação vão ajudar muito, porque a pessoa vai se sentir um pouco mais confortável. Por exemplo, aqui no banco de sangue, o doador ele não passa por dentro do hospital em situações de onde vão ter atendimento de pessoas com diversos sintomas. A gente tem um acesso facilitado ao banco de sangue, então, assim, já é uma situação que eu acho que o meio de comunicação, se ele continuar instruindo e fomentando a doação de sangue, vai ajudar bastante. Dentre vários testes que têm sido feitos para sarar essas pessoas que estão contraindo o Covid-19, um desses estudos é a questão de transfusão do plasma da pessoa que curou na pessoa infectada, mas a gente ainda não recebeu nenhuma
formalização de que está acontecendo, que já está formalizado, a gente só sabe também que ainda está em estudos. Se a pessoa teve contato com alguém contaminado, ou se ela teve a doença e ficou curada, se ela foi para fora do país, enfim, ela precisa aguardar 30 dias para poder fazer doação. Sim, na verdade, a doação de sangue, ela acontece, a gente chama assim, a pessoa doa o sangue total, né? Conforme está no organismo. Então, depois que a pessoa faz a doação, ela segue a vida normal, segue o caminho dela. A bolsa de sangue que ela deixou aqui doada, a gente vai preparar esses componentes. Então, a gente faz o fracionamento daquele sangue total, e aí, de uma doação, a gente separa as hemácias, as plaquetas, o plasma, ou ainda é possível criar um quarto componente chamado crioprecipitado. Ele é feito junto com plaquetas e plasma, e é utilizado em casos mais específicos. A gente atende mais de 50 hospitais, dentre públicos e privados, né, tanto aqui no Rio, quanto Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense. A gente tem um número muito grande de atendimento. E essa demanda de a utilização de plasma, ou plaqueta, ou crio, ou hemácia, ela vem do hospital. Por exemplo, um hospital público que a gente atende, que é muito conhecido, o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, é uma referência em trauma, uma referência em casos graves. Então, assim, geralmente se transfunde muita hemácia lá, naquele hospital. Não quer dizer que não tenha pacientes que precisem de plasma, que precisem de plaqueta, mas é uma característica daquele hospital muitos pacientes receberem hemácias. Então, a demanda, o perfil de cada hospital, por exemplo, pacientes que fazem tratamento de câncer em determinado hospital. Esse paciente de tratamento de câncer, geralmente ele recebe muita plaqueta, porque o tratamento é muito agressivo, a medula não consegue suprir o organismo ali, suprir a produção necessária, então ele acaba recebendo transfusão de plaquetas para suprir o que a medula não está conseguindo. Então depende muito da característica do hospital para que essa demanda chegue para a gente. Mas ela vai chegar sempre, como eu falei, plasma, hemácia, plaqueta ou crio. A doação de sangue ela pode acontecer a partir dos 16 anos. Quem tem 16 ou 17 anos vai poder fazer a doação, só que ele precisa estar acompanhado do pai, da mãe ou do responsável legal que tenha o documento que comprove isso, para autorizar e acompanhar durante a presença do menor de idade aqui, 16 ou 17 anos. Dos 18 aos 60 anos, normal, só a pessoa trazer o documento original com foto, não precisa estar em jejum, ela precisa se alimentar para vir doar. Acima de 60 anos, como diante da situação está dentro de um grupo de risco, a gente não tem recomendado que a pessoa venha, para que ela não se exponha por ela estar dentro desse grupo classificado como um grupo de risco de exposição ao Covid-19. E a recepção que a gente tem feito é, como eu tinha citado, a gente tem oferecido a opção do doador agendar o horário para ele vir, para que a gente monitore, para que não haja uma aglomeração de pessoas. Se acontecer uma aglomeração, a gente atua de maneira a organizar para que as pessoas não fiquem muito próximas, para que não fiquem juntas no mesmo espaço. E aqui dentro da nossa unidade, da nossa recepção, as cadeiras estão com maior espaçamento entre uma e outra, na espera para triagem, na sala da coleta. A gente tem disponibilizado álcool em gel para que a pessoa se higienize. A gente está precisando de doação de todos os tipos sanguíneos, né? Então, assim, como eu falei que há um fracionamento da doação realizada, cada componente tem uma validade. Então, o principal fator são as plaquetas, por exemplo. As plaquetas duram apenas 5 dias. Então, a gente recebendo aqui as doações, as plaquetas só têm esse período de validade.
E de cada doação que a gente recebe e fraciona, a quantidade de plaquetas que a gente retira da doação, ela só vai atender uma pessoa de até 10 quilos de massa corporal. Então, para a gente atender um adulto, um peso médio de 90 quilos, a gente vai precisar estar recebendo aqui 9 doações, pelo menos, para atender um adulto. As hemácias, elas duram em torno de 35 dias. Então, nesse momento, a gente precisa disso. Pessoas saudáveis, que tomem cuidado, mantenham, sigam as orientações de prevenção, né? Mas que realizem a doação de sangue para poder ajudar que outros problemas não aconteçam, que outras pessoas com outras necessidades de tratamento continuem sendo atendidas, continuem tendo a possibilidade, a esperança de ser salvos. Os homens podem doar a cada 2 meses e mulheres podem doar a cada 3 meses. No período de 1 ano, o homem só vai poder fazer 4 doações e a mulher só vai poder fazer 3 doações. Na verdade, é um mito mesmo, até antigo, que as pessoas sempre falavam e a gente ainda ouve, da pessoa achar que ela precisa, se ela doar uma vez, ela precisa doar constantemente, senão o sangue dela vai engrossar. Outros têm medo de doar porque acham que o sangue vai afinar. Tem até pessoas que acham que pode engordar ou emagrecer o ato de doar sangue, mas são mitos mesmo. Não tem nenhuma interferência, pelo contrário, né? A gente está ali doando o que a gente tem, que é um pouco da nossa vida, pela vida de alguém. Não há ainda um substituto para o sangue humano, só pode ser mesmo através da doação. Só finalizando o que eu estava falando anteriormente, o processo é muito tranquilo, porque todo o material é descartável, é esterilizado, então não há risco de contaminação, que também é um mito que as pessoas têm medo. Para fazer a doação, a gente precisa que a pessoa se alimente. Também é um mito, as pessoas chegam e acham que precisam estar em jejum. Pelo contrário, a pessoa precisa se alimentar bem antes de fazer a doação. A gente só pede que ela evite alimentos gordurosos ou derivados do leite pelo menos 3 horas antes da doação. Mas deve se alimentar, deve dormir bem, pelo menos 6 horas na noite anterior da doação. Ingerir líquido durante o dia, né, antes e depois da doação, para se manter hidratado, se manter saudável. A gente fica na rua Riachuelo 43, na Lapa, bem próximo ao Arcos da Lapa, no 3º andar do Hospital da Ordem Terceira do Carmo. A nossa rede social tem o Facebook, né, Banco de Sangue Serum, e tem no Instagram, que é o Doe Sangue RJ. Também é a página aqui do Serum, onde a gente começou recente a utilizar. O telefone, o fixo é o 32335950. O WhatsApp, eu vou fazer uma cola aqui. São vários números. Eu vou precisar colar aqui, que a gente tem um celular que a pessoa pode falar diretamente com a gente, tanto para fazer o agendamento, quanto para tirar dúvidas. Bom, o WhatsApp é o 997736839. Se a pessoa quiser falar sobre mobilização de grupos, seja, como eu falei, de 3, 4 pessoas, ou um grupo que precisa de uma van, tirar dúvidas sobre utilização de medicamentos, o que precisa para doar ou não, a gente tem todas essas informações para disponibilizar, seja nas mídias sociais ou via telefone. Sempre é importante, a gente acredita que a doação de sangue, ela precisa justamente de ser conhecida, né? Quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente explorar o assunto, mais as pessoas vão se sentir confortáveis a realizar esse ato que é tão nobre e que pode salvar a vida de pessoas que a gente nunca imagina, seja um recém-nascido, um jovem, um adulto, um idoso, enfim.